Olá pessoal, vamos começar o nosso curso básico de eletrônica abordando inicialmente dispositivos semicondutores, tá? E à medida que vamos avançando, vamos nos aprofundando nos conceitos da eletrônica. Então, vamos falar inicialmente sobre bandas de energia. Então, um átomo ele é formado por elétrons que giram ao redor de um núcleo, tá? Que é constituído por conseguinte por prótons e nêutrons. Então, o número de elétrons, prótons e nêutrons é diferente para cada tipo de elemento químico. Então, se vocês pegarem os elementos químicos que estão presentes na tabela periódica, eles terão diferentes números de elétrons, diferentes números de prótons, diferentes números de nêutrons. Tá? Eles vão variar de acordo com o elemento. Então, nós temos aqui nessa gravura, nessa figura 1, nós temos o núcleo, formado por prótons e nêutrons, e em órbitas nós temos os elétrons que circulam em torno dessas órbitas que ficam circulando em torno do núcleo. Então temos o modelo clássico de Niels Bohr, onde nós temos definidas as órbitas, os elétrons, prótons e nêutrons que fazem parte do núcleo. Então temos as órbitas K, L, M, N, O, P e Q, que tem diferentes constituições, diferentes números de elétrons presentes na sua constituição e diferentes níveis de energia também. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior o seu nível de energia, e quanto mais distante, menor o seu nível de energia, e assim por diante. Então, os elétrons da banda de valência são os que têm mais facilidade de sair do átomo. Então, a banda de valência são os que estão na órbita mais distante. Então, eles são os que têm mais facilidade de deixar o átomo. Então, e por que isso ocorre? Porque eles têm uma energia maior, e devido à distância ao núcleo ser maior, ou seja, eles estarem mais distantes do núcleo. Então, devido a estar mais distante do núcleo, a sua força de atração é menor, ou seja, portanto, é menor a sua energia externa, ou seja, mais fácil é de ele ser extraído do núcleo. A região entre uma órbita e outra, no caso do átomo, é denominada de banda proibida. Então, na banda proibida, nós não temos a possibilidade de existir elétrons. Então, quando vocês ouvirem falar da banda proibida, então fixem a ideia de que nessa banda não é possível haver a existência de elétrons. O tamanho da banda proibida na última camada de elétrons define o comportamento elétrico do material. Então, o tamanho dessa minha banda proibida vai definir o tipo de material que teremos. Se teremos um material isolante, se teremos um material condutor ou um material semicondutor. Como podemos ver nesta figura, nós temos os isolantes, nós temos a banda de condução, nós temos a banda de valência e a banda proibida. Lembre que teremos sempre uma banda de condução, uma banda proibida e uma banda de valência nos elementos. Então, levando em consideração também aqui os níveis de energia. Então, os níveis de energia são maiores na banda de condução e sempre menores nas bandas de valência. Como vimos há pouco, é mais fácil extrair na banda de valência, é mais fácil você extrair um elétron de um átomo. Então, no isolante, nós temos uma banda proibida. E veja que ele é maior do que para o material condutor, que tem uma banda proibida menor do que isolante. E temos no material semicondutor que nós temos uma banda proibida, que ela é um pouco semelhante ao material condutor. Só que também menor do que o elétron ou a banda proibida do material isolante. Então, dos três materiais que existem, os principais que nós trabalhamos dentro da eletricidade, os isolantes, os condutores e os semicondutores, o que tem a maior banda proibida é o material isolante. Então, nessa banda proibida, nós não temos a existência de elétrons
Tá? Então, no material isolante, ele apresenta uma banda proibida maior do que o material condutor e maior também do que no material semicondutor. Então, a partir dessa definição, nós temos a definição de material isolante. A banda proibida é grande, exigindo do elétron muita energia para se livrar do átomo. Então, para que o material ele deixe o átomo, ele precisaria de uma grande quantidade de energia. No material condutor, um elétron pode passar facilmente da banda de valência para a banda de condução sem precisar de muita energia. Tá? Então, ele pode sair da banda de valência para a banda de condução sem a necessidade de haver um grande desprendimento de energia. E no material semicondutor, o elétron precisa dar um salto pequeno, tá? Para sair da banda de valência para a banda de condução. Então, são essas características que são definidas em função do comportamento da banda proibida para o material isolante, o material condutor e o material semicondutor. Os semicondutores ainda possuem a característica de apresentarem propriedades intermediárias em relação aos dois anteriores. Então, o material semicondutor ele apresenta características do material isolante e, ao mesmo tempo, características do material condutor. Tá? Então, é por isso que existe essa definição que os materiais semicondutores possuem características intermediárias em relação aos dois anteriores, ou seja, ao material isolante e ao material condutor. Então, vamos ver agora alguns tipos de materiais. Primeiro, temos que o material condutor, tá? É qualquer material que sustenta um fluxo de carga quando uma fonte de tensão com amplitude limitada é aplicada através de seus terminais. Então, isso é o que define o material condutor. Então, aplicando-se uma fonte de tensão com determinada amplitude, tá? Através de seus terminais, tá? Ele consegue sustentar um determinado fluxo de carga. Tá? Então, isso é a definição clássica de um condutor. Temos o material isolante, que é o material que oferece um nível muito baixo de condutividade, tá? Quando aplica-se uma fonte de tensão. E o material semicondutor, que é um material que possui um nível de condutividade entre os extremos de um material isolante e de um material condutor. Então, essas são as características dos tipos de materiais que trabalhamos muito dentro da eletrônica, dentro da eletricidade. Então, a partir daí podemos classificar os materiais. Então, a classificação dos materiais em condutor, semicondutor ou isolante é feita a partir do valor da sua resistividade ρ. Tá? Então, nós podemos ter algumas informações do material condutor. Por exemplo, o cobre tem uma resistividade típica em torno de 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms por centímetro. Tá? Ohms centímetro. Então, esse é para o cobre. O alumínio é 2,82 ohms centímetro para o alumínio. Então, no semicondutor nós temos 50 ohms centímetro para o germânio e 50 vezes 10 a terceira ohms centímetro para o silício. Tá? E o material isolante, a mica, apresenta uma resistividade da ordem de 10 elevado a 12 ohms centímetro. Tá? Isso para a mica. Então é um típico material isolante, a mica. Então, de acordo com a resistividade de cada material, nós definimos também se ele é um material condutor, se ele é um material semicondutor ou se ele é um material isolante. Então, temos ainda dentro dos tipos de materiais a questão dos semicondutores intrínsecos. Tá? Então, os semicondutores mais comuns e mais utilizados são o silício e o germânio. Tá? Podemos adiantar aqui que no início os transistores geralmente eram boa parte deles produzidos em germânio. Depois descobriu-se a utilização do silício como um material semicondutor e popularizou-se devido à sua abundância na natureza e passou a utilizar-se mais o silício, tá, do que os semicondutores de germânio. Eles são elementos tetravalentes, ou seja, possuem 4 elétrons na camada de valência, lembrando que a camada de valência é aquela que é mais fácil retirar um elétron lá do átomo. Tá? Então, esses elementos apresentam 4 elétrons na camada de valência.
e cada átomo compartilha 4 elétrons com os seus átomos vizinhos, ou seja, de modo a haver 8 elétrons em torno de cada núcleo. Tá? Isso é uma característica. Tá? Eles compartilham 4 elétrons entre si, totalizando 8 elétrons em torno de cada núcleo. Como podemos ver aqui, nós podemos pegar esse exemplo aqui desse átomo de silício. Então, eles compartilham 4 átomos entre si. Então, nós podemos fazer uma conta rápida aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 e ele compartilha mais 4 elétrons com os átomos vizinhos. Então, 1, 2, 3, 4. Então, totalizando 8 elétrons em torno do núcleo. Tá? Da mesma forma, você vai fazendo as contas para os outros elementos, você vai tendo essa característica para o silício. Tá? Se for formando uma cadeia, vocês vão verificando que vão existindo essas características de eles compartilharem de haver a presença de 8 elétrons em torno do núcleo. Então, formação de um elétron livre e uma lacuna. Então, o elétron livre é aquele elétron que ele é fácil de ser cedido, ou seja, ele se desloca da sua banda de valência. Então, no seu lugar surge uma lacuna. Isso vai ser importantíssimo lá na frente, quando formos estudarmos, tá, os transistores. Esse comportamento é importantíssimo, tá, para a questão da definição do funcionamento e o comportamento dos portadores de carga. E vamos agora aos tipos de semicondutores. Então, temos sempre dos dois tipos principais de semicondutores. Nós temos semicondutores do tipo N e do tipo P. Então, um semicondutor de tipo N, ele ocorre quando dopamos o silício com átomos que são denominados pentavalentes, ou seja, apresentam 5 elétrons na sua banda de valência. Tá? Por exemplo, como exemplo de átomos pentavalentes, nós temos o arsênio, tá? O antimônio e o fósforo, tá? Que também são chamados de impurezas doadoras. Dessa forma, será produzido um semicondutor do tipo N, ou seja, negativo, pelo excesso de um elétron nessa estrutura. Então, sempre que tivermos um excesso de elétron na estrutura, nós teremos um semicondutor do tipo N. Então, nós temos um elétron extra. Lembra lá no silício que nós tínhamos a estrutura de compartilhamento, só que aqui nós temos agora o fósforo. Né? Nós temos agora temos o fósforo, nós temos o silício e o silício. Tá? Lembrando que o átomo de silício ele compartilha, pode haver pode haver em torno de 8 elétrons em torno do seu núcleo. Tá? Temos aqui a questão no fósforo, que ele é formado por 5 elétrons na camada tetravalente, e temos aqui a presença de um elétron extra, que é definido como um excesso de elétrons, o que torna essa estrutura do tipo N. Desta forma, o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas. Tá? Então, nós temos na definição, nós temos que quando tivermos o número desse elétrons livres maior que a lacuna, nós temos essa característica, tá? Para um material tipo N, tá? Nós temos um elétron a mais. Neste semicondutor, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são os portadores minoritários. Tá? Então, sempre que tivermos essa característica, os elétrons livres serão os portadores majoritários, ou seja, os portadores majoritários de carga, e as lacunas são os portadores minoritários. Também lá na frente, quando formos estudar o comportamento dos transistores, tá? Das junções N, PN, tá? Vamos estudar também o diodo, então aqui a junção PN. Isso é importante também no comportamento desses elementos. Então temos a característica aqui de dos portadores de carga numa estrutura.
Semicondutor do tipo P. Neste caso, o cristal que foi dopado com a impureza com a impureza, nesse caso o cristal ele é dopado com impureza aceitadora, ou seja, ele é fácil de receber um elétron, tá? Dessa forma, a partir daí é definido como um semicondutor do tipo P, tá? Onde o P está relacionado com positivo. Então, quando eu tenho uma impureza doadora, nós temos um material, um cristal do tipo N, e quando ele é dopado com a impureza do tipo aceitadora, ou seja, ela recebe elétrons, ele é definido como um semicondutor do tipo P. Como as lacunas agora excedem em número de elétrons livres, tá, no semicondutor do tipo P, as lacunas serão os portadores majoritários e os elétrons livres serão os portadores minoritários. Tá? É o oposto do que ocorreu agora há pouco, onde nós tínhamos os elétrons livres como os portadores majoritários de carga. Agora, no semicondutor do tipo P, tá? Nós teremos que as lacunas excederão os números de elétrons livres. Tá? Então, as lacunas agora é que são denominados os portadores majoritários de carga, tá? E os elétrons livres os portadores minoritários. Isso também serve também na hora que formos, é importantíssimo também quando formos estudar, tá, um transistor PNP. Tá? Uma junção PNP ou junção NPN, elas vão apresentar essas mesmas características. Uma tem um portador majoritário de cargas, são os elétrons livres, e na junção, no caso da junção PNP, nós temos que o portador majoritário de carga são as lacunas. Tá? Então são essas características que estamos vendo agora nessas definições de semicondutores, elas serão aplicadas mais lá na frente, como formos estudar os dispositivos em si, diodos, os transistores e outros semicondutores. Então nós temos aqui, no caso agora, uma lacuna, tá? Não temos a presença de um elétron livre. Então as lacunas agora que serão meus portadores majoritários e os elétrons livres serão os portadores minoritários. Tá? Isso para um cristal do tipo P, tá? Ou seja, positivo. Então, tipo de impurezas, tá? Temos a impureza doadora, que é quando são adicionados átomos pentavalentes, ou seja, apresentam 5 elétrons na sua banda de valência, com 5 elétrons na camada de valência, por exemplo, fósforo e antimônio. O átomo pentavalente entra no lugar de um átomo de silício dentro do cristal. Desta forma, ele irá absorver as suas 4 ligações covalentes, ficando um elétron fracamente ligado ao núcleo do pentavalente, ou seja, ele terá uma pequena energia que é suficiente para torná-lo um elétron livre. E temos a impureza aceitadora, que é quando são adicionados átomos trivalentes. Então, numa doadora temos uma estrutura de átomos polivalentes. Então, na impureza aceitadora temos átomos trivalentes, ou seja, possuem 3 elétrons na camada de valência. Por exemplo, temos o bório, o alumínio e o galho. Tá? Então, quando adicionamos essas impurezas a esse tipo de material ao cristal, nós temos uma impureza aceitadora, tá? E esses são quando são adicionados ao cristal. O átomo trivalente entra no outro, é o átomo polivalente. Agora temos, nesse caso aqui, nós temos que o átomo trivalente ele entra no lugar de um átomo de silício dentro do cristal, absorvendo 3 das suas 4 ligações covalentes. Isso significa que existe uma lacuna na órbita de valência em cada átomo trivalente. Resumo da aula de hoje. Então, nós vimos a física dos materiais, identificando as principais partículas que compõem o átomo e suas respectivas características elétricas, identificando as características dos materiais em isolantes, condutores e semicondutores. No estudo dos materiais semicondutores, compreendemos o processo de dopagem que confere ao cristal uma polaridade positiva ou negativa, dependendo, né? Nós vimos agora há pouco se esse tipo de
se desse material é uma que é chamada também de impureza, ou impureza doadora ou aceitadora. Esses cristais polarizados têm relevante interesse para a eletrônica, pois formam a base de todos os dispositivos eletrônicos. São muito importantes essa questão do estudo das impurezas e da dopagem do cristal. E por hoje é só. Obrigado a todos. Deixem o seu like e assinem o canal. Tá? Então na próxima aula vamos continuar nossos estudos e espero que tenham curtido e vamos seguindo com o nosso curso básico de eletrônica. Obrigado a todos e até a próxima aula.